Boa noite, pessoal, tudo bem? Segundo programa, time de segunda. Agora estamos reforçados. Estamos com o Sérgio aqui, a nossa voz da consciência, por trás das câmeras. Estamos aqui com o Guilherme, o Bruno, que já esteve no primeiro programa, Alan. Já vamos fazer uma observação. É um milagre aqui, né? Esse programa é diferente mesmo, né? A maioria é santista nesse programa. Jovens. Jovens, é verdade. Temos dois santistas. O Santos precisando torcedor lá na vila, lá, esses caras aqui, é difícil, né? Não Torcedor tem. santista em peso. Em peso aqui. A maior quantidade de santistas por metro quadrado fora da Vila Belmiro. Só que... Seguinte, gente, tem muito assunto. Final de semana eu vou movimentado, né, na rodada. E eu vou querer já um destaque de cada um aqui. Começando pelo Alan. Alan, qual o seu destaque do final de semana? O destaque do final de semana que eu acabei observando assim é a lesão do Tiquinho Soares, né? Tiquinho, um jogador mais importante do elenco do Botafogo, é responsável ali por quase a metade de participação de gols ali do time, né? Eu vi até um dado interessante, que o Botafogo, sem a participação, sem os gols e participações diretas do Tiquinho nos gols do Botafogo, ele estaria na 10ª colocação. Então, assim, é um jogador extremamente importante que o Botafogo vai ficar aí de 4 a 5 semanas. 5 né? semanas, é. 5 semanas. Saiu nota Sem oficial. contar com o Tiquinho. Mas nós vamos falar isso mais mais a com fundo. detalhes. Bruno, seu destaque. O meu destaque é o Santos, né? Não podia ser diferente. A queda do Paulo Turco. Vai assumir aí agora o Aguirre, né? Não teve aí uma sequência muito boa, né? Por onde passou. Mas está vindo aí com uma promessa de fazer pelo menos o Santos se livrar desse rebaixamento aí. Vamos torcer para que seja efetivado esse pensamento. Vamos torcer não, né, Guilherme? Isso aí. Que mantém assim, né? Pelo amor de Deus, não piore. Guilherme, seu destaque. Bom, o destaque hoje é o resultado do Palmeiras, né, que entrou com o time reserva no último final de semana, acabou tropeçando com o Fluminense, né, e também algumas questões polêmicas aí, inclusive o lance do Martinelli lá com o Flaco Lopes, né, e também as expulsões aí da comissão técnica do Palmeiras, o João Martins, e se o tratamento se dá da mesma forma com o Fernando Diniz, que também agiu de uma forma um pouquinho mais acalorada durante a partida. Tratamento diferente. E o que influencia, o que é que gera isso, então isso aí, esse é o destaque de hoje. E o sistema contra o Palmeiras, né? Eu não diria que é um sistema, né, É uma mas perseguição. que existe um pouquinho de má vontade, existe, vamos combinar. Vamos aproveitar então esse primeiro assunto aí, nós vamos falar dos dois times já. Nós vamos aproveitar e falar de Palmeiras e de Flamengo, porque eu acho que tem muito em comum esses dois times aí nesse final de semana. Os dois, o Palmeiras e o Flamengo, pouparam o time, deram foco total para Libertadores. Os dois, inclusive, jogaram com apenas 2 titulares nesse jogo. Os dois pouparam. Né? Os dois pouparam, né? O Palmeiras jogou com o Everton e o Gustavo Gomes, né? E o Flamengo jogou com o goleiro também, Matheus Cunha, e com o Gerson, o time titular. Os dois times E o ganharam. Ayrton Lucas também, que... O Ayrton Lucas pode se considerar também, né? E aí os dois times tinham ganho de 1-0, né, no meio de semana, né, na Libertadores. Mas eu acho que eu quero começar com o Palmeiras. Melhor a gente começar com o Palmeiras. Falar já sobre questões polêmicas de arbitragem, enfim, desempenho do jogo. O que você achou do... Primeiro falar sobre o desempenho na partida, dos destaques, enfim, o que você achou do time? Eu acredito que em relação ao desempenho do jogo, o Palmeiras não tem ido tão mal, né? Foi um time que demonstrou estar bem treinado pelo Abel Ferreira, mesmo jogando com o time reserva, né? É claro que a falta de reforços também faz cair, na minha opinião pelo menos, faz cair um pouco o nível do futebol do Palmeiras, né? Quando tira os pilares ali como o Rafael Veiga, como o Zé Rafael. Isso que o Palmeiras ainda jogou com uma zaga com o Gustavo Gomes ali, que defensivamente é muito forte, mas cai um pouquinho o nível aí. E dá um destaque também pro John, o menino da base que subiu pro profissional agora e que fez uma excelente partida.
Mas assim, o meio campo, né, perde muito, né, sem os principais ali, né, sem perde Zé muita Rafael, qualidade. sem Rafael Veiga, enfim, criatividade. Ainda que tenham entrado alguns jogadores ali, né, entrou Arthur no segundo tempo, entrou Rony, entrou Piquerez, né, entrou... Quem mais que teve depois do segundo tempo? Teve Breno O Lopes. Breno Lopes, né? O Breno Lopes ele é um jogador assim, muito criticado pela torcida, mas é um jogador que taticamente ele ajuda bem na marcação. Famoso jogador tático. É um jogador que atrapalha bem a zaga adversária ali. E, enfim, o time do Palmeiras perde muito no meio campo. Questão do Zé Rafael, que está na marcação ali, volante que era segundo volante, passou a ser cabeça de área depois da saída do Danilo. E que simplesmente a falta dele faz cair muito a qualidade defensiva do Palmeiras, né? Sim. E também na criatividade com o Rafael Veiga ali. Mas você acha que vindo esses pessoal aí do banco cai drasticamente a qualidade? Porque pro Palmeiras não ter contratado ninguém, cara... Drasticamente eu diria que não. É óbvio que quando você tira Zé Rafael, a saída do Danilo também, que foi crucial na mudança de termos táticos do Palmeiras, isso causa um impacto muito forte. Mas ainda continua sendo um time bem treinado, um time que sabe o que está fazendo ali, um time consciente e que consegue trocar passes, consegue fazer uma marcação consistente. Inclusive, chegou a fazer uma boa partida com o time do Fluminense, que também jogou misto, né? E alguns errinhos de marcação ali acabou gerando um gol do Fluminense e depois na falha do Luan também. Não diria que foi uma falha, mas ele cometeu o pênalti, então isso acabou definindo o resultado do jogo. Polêmica de arbitragem, né? Não poderia deixar de ter nesse jogo, né? Tivemos esse lance com... Se chegaram a ver esses lances do Martinelli, né? Uma voadora, né? Chegou com o pé meio alto ali. Meio, né? Assim, o juiz fingiu que não viu, ou simplesmente não viu, mas o VAR estaria para isso, né? Teve a expulsão também do Lelê, né? Foi um lance bem estranho também. Uma confusão com o Everton, né? No finalzinho do jogo. Aí tem essa questão também, né? Do João Martins, né? Foi suspenso agora por 3 jogos. O que você acha? Nós já falamos sobre isso, acho que está bem desgastado essa questão de sistema, né? Na verdade, né? Sim. Eu acredito assim, né? Quando tanto o Abel quanto o João Martins construíram um histórico de reclamação, de estar perturbando a arbitragem o jogo todo. Inclusive, a gente estava comentando no caminho, né? Vindo para cá, que é uma situação parecida com o Felipe Melo, né? O Felipe Melo chegou a comentar da situação do Marcelo, né? Falou, se fosse comigo, se fosse eu que estivesse naquele lance, eu estaria preso, não estaria nem dando entrevista aqui agora. Então, às vezes é mais punido pela cara e pelo nome do que simplesmente pelo ato em si. Então, assim, é condenado pelos precedentes, né? Por exemplo, o Felipe Melo é um jogador agressivo que tem isso como a notariedade dele, né? Então, qualquer lance que ele chegue mais forte, ele vai ser punido. Se é o Felipe Melo no lugar do Martinelli, né? No lance do Flávio Lopes, com certeza seria expulso. Eu acho assim que o jogador é que constrói, né? Eu acho que essa fama do Felipe Melo não é à toa, desculpa, mas a gente perdeu uma Copa do Mundo, é claro, né? Ninguém perde sozinho, mas assim, ele tem grande responsabilidade na eliminação do Brasil lá em 2010, né? Apesar de jogar muita bola, ele ter jogado fez uma bela Copa, ter dado uma assistência naquele jogo contra a Holanda, mas aquele pisão no Robin acabou sendo decisivo, né? Você acaba ficando... O que fica registrado... Ele é um grande jogador, inclusive no Palmeiras ele ganhou... ele é bicampeão brasileiro, ele é bicampeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, mas o pessoal ainda lembra disso por causa do episódio que aconteceu lá na Copa do Mundo em 2010. Sim. Então, eu acho que o comportamento, essa perseguição que os árbitros têm com o Abel, com a equipe técnica dele em todo, é justamente isso. O Abel está o tempo todo reclamando, tem a pressão por ser um técnico estrangeiro, então tem aquela rixa com os outros técnicos nacionais e brasileiros, inclusive o Vanderlei Luxemburgo vive reclamando disso, essa quantidade exacerbada de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro.
Então, assim, já tem essa pressão, né? Com o E técnico existe, estrangeiro. e existe também essa... Eu não acredito que haja um sistema, como o João Martins disse, mas assim, existe uma marcaçãozinha, né? Principalmente da imprensa também, igual ontem teve uma declaração do Flávio Prado lá na Jovem Pan que simplesmente chamou o Abel Ferreira de Zé Mané. Pô, o cara chega aqui, bicampeão de Libertadores, Copa do Brasil brasileiro, como que ele é um Zé Mané? Ele é um cara que chegou aqui e está contribuindo com o futebol brasileiro, ele está aumentando o nível do futebol brasileiro. Pra quem tá vendo que não acompanhou, né? Ele fala que veio um Zé Mané aqui do PAOK aqui e acha que vai mudar o futebol brasileiro. Acha que vai mudar o futebol brasileiro, como se tivesse, tá se achando, né? Tá se achando bom, né? Que, acima do bem e do mal, né? Enfim. Sim, e aí um chamamento que a gente faz para aquela federação dos técnicos lá, né? Que sempre surge em defesa da classe, infelizmente só surge para atacar o Abel Ferreira e infelizmente existe essa marcação, né? Eu acho assim que se o Abel Ferreira tá descontente, acho que ele tinha que sair do Brasil. Eu acho que não, hein? Passou da hora de sair já, ninguém suporta mais esse cara. E que continue essa perseguição aí, porque isso faz ele sair daqui mesmo. Mas é que é justamente a crítica, acho que gira em torno disso, né? Porque vem um técnico estrangeiro que começa a se destacar, mas fora daqui não se destaca. Porque não tem, né? Foi sondado, se não me engano, pelo PSG para ser contratado, mas, pô, não foi. Não vai para nenhum outro clube se interessa. Ou seja, acho lógico que ele foi. Na verdade, ele rejeitou algumas propostas de um valor bem elevado, do Benfica, se eu não me engano. Não lembro se era do Benfica ou se era do Porto. Mas teve uma proposta bem alta e teve um time da Arábia lá também que fez uma proposta de 6 milhões de euros lá, mas ele não... Mas ele se provou aqui, né? É por isso. Às vezes assim, pô, é que nem o Sampaoli. O Sampaoli aqui era um técnico excelente, ele tirou leite de pedra quando assumiu o Santos e tudo. Foi pra fora, pô, cadê o cara? Entendeu? Eu acho que ele então, tem essa consciência de falar assim, meu, se eu for sair daqui, eu acho que eu eu vou perder o momento que eu tô vivendo aqui. Exatamente. Só que também aí entra outra questão, né? Tipo assim, ele se destaca também, ele leva martelada, só que quando você luta contra o sistema, como ele fala, às vezes pode ter um efeito reverso. Né? E tipo assim, pô, o cara tá reclamando demais, eu vou começar a ver se ele realmente tem razão. Não tem. A gente sabe que a maioria dos técnicos hoje, não só do Palmeiras, reclamam muito na beira do gramado. Todos reclamam, o Fernando Diniz reclama, principal. Felipão reclama. Exatamente. Só não tem o mesmo ímpeto dos árbitros do VAR de chegar e expulsar o cara. O Fernando Diniz mesmo no jogo do Fluminense teve um episódio igual. E o juiz simplesmente virou as costas pra ele e seguiu o jogo. O Palmeiras ele reclama, né, dessa questão do tratamento, né, que o Fernando Diniz teria feito, enfim, a mesma coisa, ou até pior, né, que o João Martins fez, né? Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? É que eles até falam, né, o João Martins chega a falar para as câmeras, né, que hoje tá direcionado, tá condicionado, né, enfim... Mas tem muita reclamação extracampo também, né? Depois, todo pós-jogo tem uma reclamação de arbitragem, então isso acaba pesando, e sendo bem acaba sincero, ficando manjado pela arbitragem. Eu acho que esse tipo de posicionamento não deveria nem surgir do técnico. Claro que ele tá certo, ele tá defendendo a camisa que ele veste, do clube que ele trabalha. E isso pra mim, que sou palmeirense, pô, legal pra caramba, você vê o torcedor em campo. Mas eu acho que a presidente deveria se posicionar, o diretor de futebol deveria se posicionar. É uma galera que anda meio omissa aí com as questões do Palmeiras que deveria mostrar a cara, né? Mas beleza, é isso aí. Isso é complicado. Acho que eu já vou emendar um outro assunto aqui. Mas foi para cartão vermelho ou não foi? Sim, o lance do Martinelli. Cara, pra cartão vermelho, discutível, assim, claro que foi uma jogada bem acima do normal, né, acima daquilo que é aceitável, mas acho que pelo menos pra cartão amarelo seria o mínimo, né. Na minha opinião... Na verdade, o juiz estava meio deslocado ali, por isso que ele tomou essa decisão infeliz. Mas é que pra isso tem VAR, né? Só que o VAR chama só em ocasião de cartão vermelho. Mas... Aí, pô, tipo assim... Mas poderia, né? Então... Seria, no mínimo, talvez, chamar pra ver, né? Exato. Talvez o entendimento do VAR tenha sido, não é lance pra vermelho, então... Não posso chamar. Né? Mais ou menos assim, isso. É aquela questão interpretativa, né? Todos os lances agora é interpretativo. Aí acaba ficando desnivelado, né? Pra um é de um jeito,
para outro Infelizmente time. o VAR no Brasil não tem critérios. Aham. Você, Não sei. eles vão ver um lance de impedimento, por exemplo, ou de cartão vermelho. Você vai assistir um jogo lá na Europa, em 2 minutos os caras analisam o lance e decidem o que vai acontecer. E aqui no Brasil fica 5, 6 minutos Sim. e ainda toma a decisão errada. Exatamente. Destaque rápido, Gustavo Gomes, né, se tornou o segundo maior zagueiro com mais gols, né, com a camisa do Palmeiras. Isso, né? ele se isolou agora como o segundo maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Somente 3 gols atrás do Luiz Pereira, que tem 36 gols e é considerado por muitos o maior zagueiro da história do clube. Uma questão rapidinha, maior estrangeiro da história do Palmeiras? Na minha opinião, sim. Até a chegada do Gomes a gente considerava o Arce, né, que ganhou diversos títulos com o Palmeiras, foi campeão de Libertadores, de Copa do Brasil. Enfim, é um ídolo na história do Palmeiras, né? E aí o Gomes hoje, ele, pelo menos na minha opinião, eu acredito que sim, ele é o maior estrangeiro da história do Palmeiras. Vamos agora mudar para Flamengo, assunto. Flamengo também poupou, né, o seu time titular, enfim, visando Libertadores, né? Mas eu vou trazer uma questão aqui, que eu estava conversando com o Guilherme mais cedo, e eu vou passar para os Santistas aqui, que já tiveram o São Paulo treinando o time deles. São Paulo é mais grife do que técnica? Olha, eu gosto muito do trabalho do São Paulo. Ele fez um trabalho ótimo. Fez um trabalho ótimo do Santos, como o Bruno falou, né? Tirou leite de pedra ali, era um time bem limitado. Inclusive, em segundo, fez o Jean Mota virar um jogador de destaque, foi artilheiro do Paulista na época. Em O Jean Mota fazia 2019, né? muito Ficou no na segunda jogo. colocação. Né? Isso, foi vice-campeão brasileiro. Perdeu o bobeiro ainda. Então assim, até o primeiro turno estava liderando, né? Na última rodada acaba perdendo a liderança do Flamengo, se não me engano. Então assim, o Santista tem boas recordações do São Paulo. Então assim, pro Santista é técnica, né? Mas eu entendo que, no geral, é mais grife do que técnica. Por quê? Porque o São Paulo tem uma boa visão de jogo, uma boa visão tática, tanto que em alguns jogos o Santos goleava, jogos que a gente falava, nossa, Ele não tem era boas pra golear. ideias, né? Tinha boas ideias, mas quando o esquema tático dele dava errado, dava muito errado. Então, aconteceu do Santos tomar goleadas inesperadas. Não lembro qual partida, não lembro qual adversário que foi, mas foi uma partida que ficou 4-0, se eu não me engano, foi nesse ano. Sim. Teve um jogo, se eu não me engano, 5-1 pro Ituano, que o Ituano começou a fazer gol assim, um atrás do outro. Inacreditável aquele jogo. Um jogo até então equilibrado, triste, né, Maurício? começou a emendar contra-ataque e começou a sair um gol atrás do outro. Então foi uma coisa assim bizarra que acontecia. Não era frequente, mas a gente sabia que ia acontecer a cada 8, 10 rodadas ia acontecer uma goleada. Porque assim, quando dava errado o esquema tático dele, estava muito errado, tomava goleada. O que acontece com o Flamengo? O jogo contra o Cuiabá, por mais que tivesse com um time misto, né? Poupando jogadores, o Cuiabá é um time limitado, né? E o time reserva do Flamengo Time hoje reserva é do titular Flamengo em qualquer é titular, clube hoje qualquer clube. da Série. Pedro, no Jogador ataque, de seleção. No ataque tinha Pedro, tinha Luiz Araújo, tinha Cebolinha. No meio campo tinha Gerson, tinha Thiago Maia. Zaga era Varela e Davi Luiz. Exatamente. Tinha o Davi Luiz e o Pablo, né? E o Varela na direita, né, jogador de seleção. Tinha o Ayrton Lucas na esquerda, né? Enfim. Enfim, não é desculpa, né? Pra uma atuação pífia como foi a do Flamengo. O problema do São Paulo é querer reinventar em todo jogo, né? Todo jogo ele tem uma variação tática diferente. Então, basicamente, ele meio que pega ali o que ele tem e faz uma mudança ali todo jogo. Ele não tem uma constância, né? Lógico que grife, ele tem grife sim, só que também não é um técnico ruim, longe disso, é um técnico excelente. Tanto é que ele trabalha muito bem as peças que tem. Eu acredito que o problema dele no Flamengo é a questão dos jogadores. Gestão. Não, os jogadores ser maior que o técnico. Entendeu? O técnico. E passa pela gestão do vestiário também. São Paulo ganhou o quê? Entendeu? Aí você vem com um time que,
Gabigol conquistou quase tudo. Enfim, o time inteiro, como um todo, né? Aí acaba, pô, se você querer chegar lá também, meter a banca, você não tem... Eles como ganharam lá, quase né? tudo, só não ganham aquele que o Palmeiras também não tem. Eu acho que assim, eu Aquele já acho famoso. que o principal problema do São Paulo é o seguinte, passa pela gestão de pessoas também, e também falta ele se colocar como uma imagem de liderança ali dentro do vestiário. Se você voltar acho que na Copa de 2018, se eu não me engano, tem um momento em que ele pede pro Messi qual jogador que ele quer colocar dentro da partida. Então, um técnico não pode fazer esse tipo de coisa, né? Enfim, é mais ou menos ali o que o Gabigol tá fazendo agora, um jogador que tá mandando aí no... Eu acho ali que o problema principal ali do elenco do Flamengo é a questão dos jogadores mesmo. A gente ganhou tudo, então acomodação, né? Então o Sampaoli, ele tá com problema dessa gestão e assim, o esquema tático do Sampaoli normalmente requer muito dos jogadores. Então eu lembro bem que do Santos, atacante que voltava para marcar, todo mundo correndo, todo mundo se empenhando, com raça. E ali no elenco do Flamengo, como que você vai exigir que um Gabigol corra um pouco a mais, um Pedro, ainda mais por conta das situações? E a grande questão, né? Como que você faz um monte de jogador que tá ali, que já conquistou tudo, que já praticamente exauriu ali o que podia conquistar com o clube, né? Justamente a gente pode fazer uma ponte ali junto com o Abel Ferreira. Como que eles fazem a gestão de pessoas para continuar mantendo esses jogadores motivados? Exatamente. Para que eles ainda queiram conquistar títulos mesmo depois de já ter conquistado tudo. É um ponto até que eu admiro o Abel, porque assim, Palmeiras ultimamente ganhando tudo e o elenco continua no mesmo padrão, mesma Mantém o motivação, mesmo ímpeto, né? mesmo ímpeto. É lógico, é normal decair um certo período da temporada, perder alguns jogos, mas você vê o Palmeiras sempre consistente. Olha, mesmo estilo de jogo, entra o time reserva também com aquele ímpeto, por mais que perca, não perde feio, não perde, não perde deixando de jogar. Jogando bola, né? Perde jogando bola. Então, assim, é uma coisa que acho que a diretoria do Flamengo está tendo muita dificuldade de encontrar um técnico que faça o que o Abel faz no Palmeiras. E é uma coisa que eu sempre criar falo, esse tesão por jogar bola. Às vezes o Palmeiras vai jogar com um adversário ali que tá acima, por exemplo, vai jogar com o Flamengo ou com o Galo, eu sempre falo assim, pode até perder. Igual o Palmeiras ganhou na última semana de 1-0 do Galo lá no Mineirão, mas não tem nada a ganhar ainda. Mas eu te falo assim, quando vai jogar com um time com um pouco mais de superioridade, o que acontece? O time pode até perder, mas vende caro, entendeu? Falar rapidinho aqui, assunto Daverson. Esse é o Salvador figura. Isso é demais. Vocês viram a entrevista dele, né? Eu tava vendo um react do Casemiro, até o Guilherme tava perto. E ele, quando você espera que ele vai provocar, que ele vai falar e tal, zoar o Flamengo. Respeito muito esse clube, não vou falar nada. Clube Todo gigante. mundo tá esperando, mas é um clube gigante. Respeito muito os jogadores. Eu falei, olha. E assim, é muito mais provocação, né? Vice-artilheiro do campeonato com 8 gols, né? Acho que fica muito essa questão das provocações, das gracinhas dele. Pra quem é fã daquele futebol anos 90, aquele futebol raiz, cheio de provocação, é um prato cheio, né, cara? Marcar o gol. Eu chamo o Daverson de... né? É o último dos moicanos. Voltou o Pedro, né? Boa notícia, volta do Pedro, ou é a questão? O elenco tá meio... O elenco não tá nem sentindo, né, a derrota, né? Não vem aí, não sei se Pedro veio pra ficar mesmo ou só é uma cortina de fumaça. Acho que o né? ambiente não tá desfavorável. E como você havia falado também, é difícil tirar o Gabigol. É isso, gente. Agora, próximo tema aqui é São Paulo. Então nós convidamos o Sérgio para a mesa
Sérgio para falar sobre São Paulo, sobre a estreia do Lucas. Infelizmente não era o que vocês esperavam, né, Sérgio? Eu não sabia se eu vinha ou não vinha, né? Porque Vai miseravelmente. iniciar como foi a apresentação aí do Ramos, Não, do porque Lucas. o São Paulo, o problema dele é quando ele fala assim, vai lá São Paulo, só depende de você. 50 mil torcedores, torcida reunida, quase dia dos Apresentação dos pais. dois, né? Incrível, É uma ressuscitada no galo, né? Não, é absurdo, 10 jogos sem ganhar. Não precisava ser agora, né? Quem poderia Não ganhava ressuscitar o Atlético desde... Mineiro? Há 2 meses não ganhava o Galo. Absurdo. Não assim. precisava ser agora o jogo da volta com o Palmeiras. Não, né? não tem como. E outra semana, né, entra com a cabeça quente, né? Por um lado, fala pros caras, e aí, o que vocês querem pra temporada? Mas assim, não é teoria da conspiração, mas tá acontecendo alguma coisa com a questão de vestiário também, porque os caras vivem, o São Paulo vive oscilando a questão de pagamento. E a gente sabe que isso interfere diretamente na questão da produção. Aí traz esses dois caras com salário de 800k pra cima. Vamos chutar que seja o teto do 800 mil. Não acho que é teoria da conspiração. Ainda que tenha a saída de Gabi Neves, que mexe um pouco a situação ali de distribuição de bola, porque eles estão dando muito posse de bola para São Paulo. Os últimos 4 jogos é acima de 70%, 60%, 70%. Contra times grandes, você falou, pô, os caras já sacaram, deixa os caras com a bola aí. Então, assim, isso está diretamente interferindo no resultado. Agora, é absurdo as coisas que acontecem. No primeiro jogo, desde o jogo do Bahia, 11 da manhã, aquele horário que todo mundo gosta de ir, dá pra ir pro estádio, volta cedo, almoça. O São Paulo não consegue. Quando precisa, efetivamente, assim, ele não vai. Agora, quando todo mundo tá desconfiado, é uma síndrome de Corinthians também, né? Quando todo mundo tá desconfiado, o Corinthians vai lá e ganha. São Paulo é a mesma coisa. Quando eu acho que tá contratando, que tá indo bem, que ele faz umas coisas dessas. Tipo, perder pro Galo, que não ganhava 10 jogos dentro de casa, com 50 mil torcedores, no dia que se apresentou 2 caras de nível mundial. Então, assim, eu vim só pra reclamar. Olha, eu poderia estar matando. Mas quis dar essa volta toda aqui pra dizer, não dá, São Paulo, não dá, ser judiado torcedor, certo? Eu acredito que o problema do São Paulo não é nem questão de futebol. Acho que o Dorival tá fazendo um puta trabalho no São Paulo, né? Ele sabe manter o vestiário ali e os jogadores focados. Difícil aqui, né? Porém, o problema do São Paulo, eu já venho falando, não é de hoje, eu falo pro Maurício direto. Diretoria, são problemas administrativos, são problemas extra-campo que acabam afetando ali os jogadores. Isso aí não é possível, porque... presidente, é diretor, e não é de hoje. Não, tenho que dizer assim, claro, o time, não só uma questão de papel, mas de solidez, vamos lá, cada um tem o seu reserva ali, mas cai muito, assim, basta que você tenha que colocar 3 reservas ali, que você fala, meu, não dá, mas não é a mesma coisa. Então o Luciano, ou ele joga 8,5, 9, ou ele faz uns jogos 5, assim, fala assim, meu, não tem um padrão, não tem um... Não, o próprio Rafael, meu Deus, foi só falarem de Rafael, como ele é bom, como ele é um goleiro. Finalmente, toma um gol de 38 metros do Hulk em Morumbi com 60. Acorda, meu querido. Pô, 4 da tarde, já aqueceu, já fez preleção, já assistiu o DVD. Pô, bicho, lembra aquela foto que o Marinho bateu lá que o... Porra, assistiu aquele vídeo lá, cara. Não foi nem o Felipe Alves. Eu não sei quem que mandou abrir a barreira. O Marinho falou... Marinho, Hulk... Não, nessa hora o goleiro tem que ter a sensibilidade de montar a barreira do jeito certo. Não, como ele já sabia que Acho que é uns 80%. O Hulk não é nem o primeiro nem o segundo gol que o Hulk faz de falta dessa forma no ano, né? Então, assim, é lamentável, obrigado pessoal. Vivemos semanas melhores, essa volta que eu dei sempre pra coisas boas. E como é que o São Paulo vem agora pro jogo de volta da Sul-Americana com o São Lourenço? E aí, precisando fazer gol de novo, porque a estratégia que os times têm adotado e tem funcionado eles jogam por 1 ou 2 bolas. Por quê? Porque o São Paulo ele vai criar 16 chances e a conversão está muito baixa. Ainda que o Caleri seja um cara de definição. Você fala assim, pô, vou jogar 5 bolas nesse malolo, uma ele vai guardar. Mas e quando não está guardando? Quando a bola fala, hoje não. Porque o futebol tem muito disso, cara. Tem jogo que você fala assim, não, hoje eu não vou entrar. Hoje eu vou ficar primeiro. Você pode chutar 50 bolas. É absurdo. Então, assim, com a capacidade criativa está defasada, quando você está precisando de mais de 6, 7 bolas para entrar, e acontece esse tipo de coisa, então assim, são 2 jogos muito difíceis. E no meio desses dois é o Flamengo, lá no Maracanã. Você imagina uma zebra, vamos lá, sempre razoável dizer. Toma essa bugada de São Lourenço meio de semana, vai lá no Flamengo, apanha no Maracanã, porque o Flamengo também vai querer jogar a milhão, porque a torcida fala, nós vemos os caras que tomaram de 3 do Cuiabá, então São Paulo também sabe que ele trabalha. Futebol brasileiro é assim, 3 resultados negativos. Também o Flamengo adquire aquela moral, né? Também. O Flamengo também vai ter uma antes pra relaxar. Mas o Flamengo odeia o São Paulo. Mas assim, o desempenho do Lucas deu pra ficar esperançoso? Sim, por causa de dois momentos. Primeiro, a individualidade. Então, quanto tempo você não via um jogador de São Paulo propor 1 contra 1? Não pra linha de fundo se livrando pra cruzar,
Mas tem uma bola que ele já tá centralizado, porque entrou o Rato, e ele vem pro meio, ele pega e puxa, e tem esse ali pra esquerda também, eu não vi isso desde a época de Hernandes, assim. Puxar uma bola pra cima, não, você tá carregando pra linha de fundo pra cruzar. Ele é um cara que jogou bem naquela posição e que nem é a principal. É difícil ver o Lucas jogar centralizado. Você vê que o cara quer jogar em todas. Então assim, achem espaço. Tem muitos caras do São Paulo que estão jogando 6, 5,5, 5 e dá pra tirar pro cara que seja por vontade. Porque ele tá nos 4 meses da vida dele. Porque ele quer um contrato. O que ele quer? Ele quer um bom contrato. Muita gente tá olhando ele. Ou ele vai jogar muito bem pra conseguir um bom contrato, embora mesmo valeu meu nego, ou o São Paulo vai propor alguma coisa. Só que a régua do quanto eles vão propor tá nisso. Nada melhor do que 2 decisões. Um ele vai participar. Então assim, jogue bem contra o Flamengo lá no Maracanã. Jogue muito bem. Vocês credenciam pra esse jogo. Aquela cobrança de falta. Sim, o Lucas não batia falta, eu falei, não, dá essa bola aqui. E outro, o Rames também, né, já tá treinando falta também. Poxa, quem que batia falta no São Paulo hoje? Sei lá, vai então um rato. É que hoje no futebol... Não tem como, se bate uma falta perto da área, você fala assim, meu... No futebol, em geral, não tem mais batedor de falta, que nem tinha antigamente. Antigamente tinha Marcelinho Carioca, tinha Marcos Assunção. Era a situação, os caras não tem. faziam a falta por um receito. Não faz. Sem Mas já falta. sabia que era gol. O treinador fica, aliás, nos jogos nossos amadores, a gente sabe, né? Sem falta. Aconteceu isso muito no profissional. O treinador, não, por quê? Porque sabia que era meio gol, 70% de gol. Os caras eram absurdos. Hoje a galera não treina falta. Não, porque... O Hulk dando pancada no meio da rua e o goleiro aceitando. É isso que Igual tá o sendo. Arrascaeta fez um gol outro dia também no Flamengo, mas a bola também do lado do goleiro. O goleiro falhou também, enfim. Mas vale ressaltar o volume de jogo que o Lucas deu, né? Também. Sim. Sim, mudou o a jogo. partir daí o Atlético começou a catimbar a partida ali, né? Isso. Uma questãozinha que é importante é polêmica, né, do jogo. O chute na bandeirinha. E aí, será que a bunda vai pegar? Queria tirar a camisa pra comemorar? Tirei a camisa pra comemorar, mano. Os caras já sabem, né? Agora vai virar moda, né? O cara já sabe, então. Ele quer cavar um terceiro cartão, nem vamos de aposta. Quer cavar um terceiro cartão pra zerar os cartões dele. Ele já sabe. Vai ter que ir na comemoração, sei lá, o goleiro... Não precisa nem ser ele. Faz o gol, outro Você é entende? ele, né? Então, assim, estão criando um artifício meio complexo. Não é só o São Paulo que deixa a bandeirinha lá, o próprio Corinthians deixa e vários outros times colocam lá. Palmeiras, acho que... Não, assim, o Rafael mas você tá Veiga criando- chutou a bandeirinha contra o É, Galo. você tá criando... Inclusive, uma- eu não acredito que seja uma falta de respeito, igual muita gente pinta por aí. Até porque É, o Veiga faz gol no Allianz, ele chuta a bandeirinha igual. Ah, na hora ali, eles inventam cada comemoração, né? Mas agora eles sabendo que essa da amarela... Eles estão podando o verdadeiro espírito de jogador de futebol, cara. Aquele espírito dos anos 90 que... Extravasar, o né? Viola imitando o porco e provocando o Provocação. Palmeiras, tinha o Valdívia, Cara, tinha... Ninguém tomava amarelo. Entendeu? Tinha o Neymar fazendo dancinha, Diego não tem sambando mais no isso. escudo do São Do São Paulo. Paulo, é isso aí. Morumbi. Hoje em dia acabou, ninguém deixa. Estão podando os jogadores de E futebol são brasileiro. momentos que ficam marcados, né, na história. É essa provocação, essa catimba. Pro lado do É Galo. legal a gente chegar na segunda-feira, assim, na roda do bar, assim, tomando uma cerveja e falar assim, meteu a provocação e tal, ganhou do seu time, isso que é legal. Rapidamente pro lado do Galo, né? Não gravo desde dia 6 de junho. Olha a hora que escolheram pra ressuscitar os caras, hein, velho. E é curioso, o Galo entrou com um time quase completo, né? Jogou um goleiro só, reserva, né? Que entrou muito bem, inclusive, né? Melhor que o Everton. Foi melhor que o Everton. Fez um milagre no chute do Caleri no segundo tempo, né? Fez uma E uma outra defesa também muito boa no segundo tempo, enfim. O Galo agora vem com um pouquinho de moral, né? Uma moral resgatada, né? Primeira vitória do Felipão, né? Sim. E o Galo entrou justamente com o time titular, porque não sei se é verdade, mas haviam rumores de que o Scolari teria balançado, né? E que precisaria da vitória de ontem. Mas enfim, agora vamos ver o que vai acontecer, né? Se vai dar uma moral pros caras ou não, vamos ver o que vai rolar aí. É isso, São Paulo e Atlético Mineiro, então zeramos esse assunto. Vamos para um assunto que não me agrada muito, que foi o empate do Corinthians contra o Internacional. Problemas ali, aquela confusão com do Enervalência. Mas enfim, eu queria falar primeiro, agora eu vou falar. Agora é seu momento. Vamos ver. Me perguntaram, né, algumas pessoas, por que o Corinthians cedeu o empate no final do jogo, né, pro Inter? Olha a situação, olha o contexto do jogo. Corinthians vencendo o jogo no Beira-Rio, jogando contra um mistão frio do Internacional,
Começou com um time praticamente primeira reserva, só algumas contratações ali, o Bruno Henrique, né, ex-Corinthians, Palmeiras, o volante, que inclusive fez um gol numa falha do Cássio, primeiro gol do Internacional. E o Inter, enfim, o Corinthians conseguiu desempatar o jogo, fazer 2-1, né, com o pênalti. Foi pênalti, hein, gente? Em cima do Yuri Alberto, mas eu já tava xingando ele. Não, foi por causa disso que não marcou, né? Já Yuri tava, Alberto na bola. Eu já tava xingando, já achando que o Yuri Alberto tinha cagado no lance, enfim. A cada 10 lances que o Yuri Alberto pega, 9 ele tropeça, enfim, não consegue dominar. E é isso, né? Mas nesse lance ele sofreu o pênalti, o Fábio Santos foi lá e bateu. Aí criticaram o Luxemburgo. Mas o Luxemburgo fez substituições defensivas, retrancou o time. Mas naquele momento eu acho que a maioria dos técnicos iriam fazer isso. 40 minutos do segundo tempo ali, jogando fora de casa, tendo resultado a seu favor. Vai colocar o time pra frente? Vai colocar atacante? Não. Vai colocar o time pra tentar segurar o resultado. E ainda tendo o jogo de volta da Sul-Americana, né? Exato, visando a Sul-Americana, né, que tem a volta agora na Argentina contra o Nils. Mas o motivo principal pra mim foi incompetência, simples assim. O time não segurou o resultado por falta de qualidade defensiva, né? Deixou cruzar, né? Primeiro, né? Não podia deixar cruzar aquela bola. O Gil, né? Falei do Gil semana passada, né? Até quando o Gil vai ter cadeira cativa, Maurício? Até quando vocês vão manter esse cara no time? Então, o Gil e o Luxemburgo tem um caso ali, enfim. Não só com, inclusive outro jogador, não só o Gil, um outro jogador que está no time titular ali, que assumiu a vaga do Roger Guedes, que é o Guilherme Biro, que é um fraco também, muito fraco. Na base ele se destacava bastante. Na base o Lulinha se destacava, né? A eterna promessa, né? Quem não se lembra, né? Enfim, incompetência, né? Deixou cruzar, deixou cabecear, aquele altura. Detalhe, o Inter com um jogador a menos, né? Que o Carlos Depena tinha sido expulso um pouco antes ali, no finalzinho do jogo, e um lateral se arrastando, o Igor Gomes. Então o Corinthians estava com, digamos, um jogador e meio a mais no jogo. E deixou empatar o jogo, deixou o Luiz Adriano, tomou mais um gol do Luiz Adriano. Aquele que o palmeirense gosta. Carrasco corintiano. Inclusive foi o lance que gerou toda a polêmica, né? A questão depois da discussão no final, né? Que segundo informações, né? O Luiz Adriano queria comemorar o gol e o Ener Valencia ele queria pegar a bola e seguir o jogo, enfim, vamos virar esse jogo. E aí o Ener Valencia ficou bravo, né, enfim, que o Luiz Adriano continuou comemorando. Aí isso gerou depois, no final, um entreveiro entre os dois. O Luiz Adriano queria conversar, o Ener Valencia não tinha nada para conversar com ele, enfim. Aí o Ener Valencia empurrou o Magrão lá, Xingou o Magrão de... aquele ex-Corinthians, ex-Palmeiras, ex-Internacional, enfim, volante, né, que hoje está na comissão, na direção lá do Inter. E, enfim, mas segundo informações, fontes, né, que o Ener Valencia passa por problemas de adaptação, a esposa dele está sofrendo crises aqui desde que chegou ao Brasil, está tendo problemas. Outra questão que aconteceu agora no último treino antes do jogo contra o Corinthians, que o Ener Valencia se queixou de algumas dores, e o Magrão ele teria dito pro médico que era migué, que ele queria sair antes do treino. Então, tem todos esses bastidores. Tá bom, vai se criando um clima terrível, né? Muito bom. O principal reforço do time, né? Tem essa questão, né? Aí de problemas de bastidores, enfim. Vocês queriam a opinião de vocês sobre essa questão do Ener Valencia, se ele tem razão em reclamar, enfim, acho que ele se exaltou um pouquinho, né? Eu acho que é uma coisa do jogo, né? A gente que joga futebol aí, as peladas, tem muito disso. O cara acabou de fazer um gol, aí ele acaba vendo, olha, dá pra mais. Mas assim, lógico,
Não, ele não, o Luiz Adriano tinha acabado de fazer gol, desculpa aí, galera. Luiz Adriano, o time tinha acabado de fazer o gol. Aí ele naquela emoção, olha, dá pra virar ainda. Inclusive a gente jogando bola ali, quando o time faz um gol ali no final que tá perdendo, e empata, fala, vamos gente, que ainda dá. Então eu acredito que é mais aquela explosão do jogo mesmo. Mas assim, acho que questão de conversa ali nos bastidores, isso vai... Eu acho que vai agora do treinador, vai da diretoria, chamar o cara pra conversar e tentar acalmar os ânimos, né? Mas o momento era do jogo, né? De tudo, Sim. naquele momento ali. Calor, né? Dos dois, pela né? questão da circunstância, acredito que ele não estaria errado. Estaria errado a forma como ele se expôs a tudo isso, né? No posterior, Acho no que é pós-jogo. desnecessário expor toda aquela questão ali dentro de campo. Né? Exato, mas ali, pô, vamos que dá pra virar e tudo, é o calor, o time acabou de marcar um gol, a torcida tá junto, vamos pra cima. Nisso ele tá certo. Na verdade, quem teria que ter essa atitude foi o próprio Luiz Adriano. Mas E ele não teve, mas né? ele Faltou o Luiz isso. Adriano também, né? O cara fez o gol de empate ali. O time com um a menos. O lateral se arrastando. Então, Às E o vezes empate vai já comparar, era o né? suficiente. Eu Pra fiz mim- um gol de empate, consegui um ponto. Pra mim que sou Fora de palmeirense, é um jogador fácil de você se irritar com ele, viu? Falta de vontade ali impera. casa. Cara, já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, É facílimo de vamos se irritar embora. com ele. E o Corinthians, mas tem foda, né? E o Corinthians mais jogou um bem, gol, né? O Corinthians jogou bem. Não sei se jogou bem por conta do Corinthians ou se jogou bem por conta do time reserva. Então, do isso Inter, que eu ia né? falar, é mais Então- por conta, o Corinthians tem levado muita sorte, a gente falou semana passada aí que pegou alguns adversários aí, né, meio abaixo, digamos assim, Sim. e o time reserva do Inter, né, o Inter não tem um grande elenco, né, então é um time abaixo, né, digamos assim, o desempenho, mas o Corinthians veio com praticamente todo o time titular, tem uma questão, né, Renato Augusto saiu lesionado, né, já não viajou para a Argentina e é um desfalque bem sentido, né? O Corinthians sem Renato Augusto. Será que volta a Homem de tempo das vidro, quartas? Né? Sempre, é Contra o previsível. São Paulo? isso. Da semi, na Não, verdade? eu acho assim que a prioridade é as semifinais, né? A prioridade é a Copa do Brasil. Então acho que até essa é uma questão que talvez tenha feito o Corinthians ter tido essa opção, né? Inclusive o Corinthians vai ter 4 reforços para o jogo do final de semana agora, né? Vai ter o Matias Rojas de volta, vai ter o Gabriel Moscardo de volta, vai ter o Lucas Veríssimo à disposição, podendo estrear, enfim. O famoso Judas, né? E, Santista adora, né? Nossa, o Santista adora esses caras. Normalmente não dão certo, viu? Só pra avisar. Normalmente não dão certo quando faz isso. Praga de Santista Praga pega? de Santista pega e bem pegado. Bem pegado, hein? e o outro jogador que vai estar à disposição, que o corintiano então, nem lembrava mais, é o Gustavo Mosquito, né? Voltando depois de um longo tempo lesionado, né? Mosquito vai ser um reforço aí para essa segunda. Eu ia fazer essa pergunta agora. São todos Você reforços. acredita mesmo? Acredito. Fala como se fosse uma rascaeta do Flamengo, né? Eu achei que ele ia falar, eu nem lembrava mais mesmo. Não. Eu achei que ele ia falar um nome aí que. Nossa, Desculpa, verdade. gente, mas diante Gustavo da. Mosquito. Voltou o Ronaldo, Olha o nível fenômeno. de satisfação do corintiano, né? Sabe por que eu tô falando que é um reforço? Guilherme Bira titular, gente. Gustavo Mosquito é o Messi perto do Guilherme Bira. Enfim, essa molecada em geral ainda não despontou, né? Como, com exceção acho que do Gabriel Moscardo, né, que jogou muito poucos jogos, né? Que tomou titularidade no primeiro volante ali. Mas em geral a molecada é muito irregular, né? Fez bons jogos ali na Sul-Americana, naquele jogo contra o Liverpool. Também, o Liverpool é nível Série D, né? Acho que o Maringá batia o Liverpool do Uruguai, né? Fraquíssimo, né? Que eu vi ontem. Não sei, né? Complicado, hein? Maringá. Falaremos do Maringá. Maringá. Deixa pra depois. Enfim, é isso. Acho que para destacar, acho que a prioridade total do Corinthians, acho que o Corinthians vai jogar esse Brasileirão meia bomba aí, ganhando um joguinho aqui, empatando ali, fazendo, enfim, Buscar um G8 ali. vai tentar ali buscar essa parte ali de baixo na Libertadores ou enfim, Sul-Americano. E se ganhar a Copa do Brasil, aí é só não cair mesmo, né? É só para não cair. Mas o problema é ganhar a Copa do Brasil, né? Eu acho que se não desperdiçar pontos que são obrigatórios, assim, por exemplo,
jogar com Curitiba em casa. São 3 pontos obrigatórios. Acho que dá pra morder ali uma pré-Libertadores ou algo do tipo aí. Acho que, falando em não cair, né? Acho que a gente já pode emendar o próximo assunto aí, né? Pré-Libertadores, então. Eu tô muito afim, não. Tô fazendo uma venda aqui, pré-Libertadores pro Corinthians não dá certo. Não Ou dá. entra direto ou não entra. Não tem como. O famoso bi da pré. Ficou na pré, é a mesma coisa de não entrar na Libertadores, né? Melhor dar lugar pra outro. Apenas um destaque, apesar desses adversários duvidosos aí, também teve o São Paulo no meio. 9 jogos sem perder, o Corinthians não perde, 9 jogos. O Luxemburgo conseguiu dar um padrão pro time ali, né? 7 vitórias e 2 empates nesse período aí, né? Mas vamos pro próximo assunto, né? Tem um time aí que é o novo frequentador, é o novo membro da zona de rebaixamento. Tá pegando, hein? Não, mas tem times piores. Eu já vi esse filme, hein? A disputa vai ser forte, hein? Time grande não cai? Então, Veremos. esse ano eu acho que é a prova de fogo. Esse ano, se Santos não cair, esse ano não cai nunca mais. Não tem como. Os times que vinham da parte de baixo ali da tabela, como Começando a Curitiba, Vasco, até o Cuiabá, que antes a gente achava que não iria vingar, o Cuiabá se deslanchou. E o Cuiabá tá com campanha de vice-líder, se eu não me engano, nos últimos 10 jogos aí. Sim, Exato, ele tá ganhando crescendo fora de demais, casa. né? O problema do Cuiabá não seria em casa. É, em casa. Fora de casa, Ganhou ele- esse. Na verdade, Mas não é o normal. o problema do Cuiabá em casa, mas... É que 3x0 no Santos. Resolveu ontem. 3x0 no Santos e 3x0 no Flamengo. então. Exato, não, mas então, e com isso a gente vê os outros times se destacando, né? Vasco conseguiu, acho que sua terceira vitória, só que terceira. dá 3 pontos de diferença do Santos. 3, alguma coisa assim, não Tá lembro se agora de cabeça. aproximando ali. Se aproximando. Olha que o Vasco tá complicado, hein? Curitiba já tá Acho que não sei melhorando também, já conseguiu, todo mundo tá falando, né? A gente vê também nos jogos que mudou um pouco o padrão de jogo ali, já vem aí de uma crescente. O único que não tá crescendo aí é o América, né? Que já tá em último, já tá, mas enfim, que bom. Menos um. Agora vem os outros. E com isso ainda, né, a caída aí a demissão, né, do Paulo Turra, né, que não conseguiu dar nenhum padrão de jogo pro Santos, não conseguiu ganhar o vestiário, ainda chegou ainda querendo botar banco em quem ele Questão tinha. de disciplina, né? Questão só um da adendo. disciplina, né? Tudo bem que o Corinthians tem uma partida a menos, mas tá 2 pontos ali, viu? E Acima Vasco do também. Santos, viu? Vasco também tem uma partida a menos, né? Então, por isso que Contra eu o falo. América Mineiro. Contra o então. Briga de foice aí, né? Quase um jogo dos aflitos. Mas, enfim. O Santos tá torcendo, rezando pra esse jogo terminar empatado. Eu acredito que as próximas 10 rodadas aí, antes de chegar o último terço aí do campeonato, acho que vai definir muita coisa ainda. Esses próximos 10 Acho jogos que é cedo pra vão falar ainda. definir. Os reforços do Santos. Cara, os reforços entraram extremamente bem. Pra mim, aí convenceram muito. O atacante, o Furgs, pra mim, um excelente. Entrou, deu volume de jogo, procurou jogada. O zagueiro também muito seguro, firme, convincente. Basso, eu acho que agora ele com o Alex formou uma excelente dupla ali na zaga, deu segurança. Então vieram peças pontuais que deu outra cara ao Santos, né? Veio junto com eles aí, veio o Dodô, veio o Jean Lucas, que já vinham aí. Excelente reforço. Excelente reforço. Então assim, deram maior volume. Nonato agora também já bidou aí, né? Já tá treinando com o elenco. O Soteldo reintegrado agora também com a caída do Turro. Só que o que me preocupa é o técnico, né? Agora, o Aguirre, fechado A questão com ele. principal do Santos esse ano é técnico. Os jogadores têm um plantel ali que no né, papel... quando começa a trocar muito de técnico, né? Muito treinador. No papel o no Santos final, tem um time bom, um time legal pra com chegar. a Precisa volta do do técnico. Soteldo, principalmente, né? Sim, é aquilo. O time é bem melhor que muitos que estão acima dele, inclusive como o Cuiabá. Mas assim, Será, meu Deus? Tem, gente. Só que assim, a diretoria tá uma bagunça. A diretoria é o principal culpado disso, é a diretoria que contrata por vídeo, que contrata técnico
por ligação, olha, o que você acha? Pelo ok. menos tá Pra mim, contratando, ok. né? Pra você, ok. E assim vai. Então, assim, é de uma incompetência, de uma responsabilidade com o clube, com o tamanho que é o Santos. Com certeza. Então, assim, o que me preocupa, diferente dos outros anos o Santos chegou a frequentar a zona de rebaixamento, de beirar ali, mas a gente viu uma luz no fim do túnel, via o time evoluindo, via um lado positivo de algumas coisas ali nos jogos do Santos. Hoje em dia eu não consigo terminar de assistir um jogo do Santos, porque não tem padrão de jogo, é uma bagunça total, um Chutão pra frente. É o Marcos Leonardo sozinho lá na frente, batendo cabeça com 2, 3 zagueiros marcando ele. Então, assim, é uma bagunça, não tem esquema tático, não tem uma triangulação. Então, isso que me assusta. Lógico, não acredito que o Diego Aguirre seja a melhor opção, só que é o que tem, já está contratado. E eu acredito que se ele quiser... resta agora é apoiar, né? É apoiar e não é de todo mal. Né? Então... O esquema de jogo dele, assim, pelo que eu tava vendo, né, me agrada com as peças que o Santos tem. Sim. Então, assim, é um técnico que, se ele souber jogar, né, não quiser também chegar como o Turra chegou, mas se ele quiser jogar com o time do Santos, ele vai conseguir bons resultados. Nos times onde ele passou, ele teve uma campanha como um todo mediana, né, não vou falar aí campanhas sensacionais. Recentes, né, times recentes. Mas o começo dele sempre foi muito bom. Com o tempo ele foi perdendo ali o elenco. Acho que inclusive no São Paulo ele começou bem e depois ele caiu de produção porque perdeu o elenco. Ele perdeu os jogadores, né? Com isso, lógico, qualquer time cai. Os jogadores fazem isso mesmo para derrubar o técnico. É difícil manter o vestiário em ordem, né? Exato. E, pô, ele tinha um time muito ruim na mão, que foi o Peñarol. Lá em 2011, foi finalista contra o Santos. Perdeu pro Santos naquela época. Mas deu trabalho. Foi um time que eliminou grandes equipes naquele caminho. Sim. Defensivamente bem organizado. Um time que tinha Martinútil como eu lembro desse Martinútil aí que uma vez ele estava praticamente assinado com o Palmeiras e aí ele deu uma de Thiago Neves, foi lá e assinou com outro clube lá depois. Só falando sobre os números do Paulo Turra, né? Foram 7 jogos, 3 derrotas, 3 empates e 1 vitória. Por que eu comecei pelas derrotas e fechei na vitória? Porque a vitória foi aquela vitória polêmica contra o Goiás, né? Aquele pênalti fantasma lá. É uma história. Convenhamos isso é pior que o Dairel. Mas pênalti por pênalti agora também teve um gol aí anulado do Santos que... Não sei de onde que anularam, né? Agora? Foi agora ou foi no outro? Ixi, agora me pegou. teve um gol que, pô, não sei de onde tiraram que era gol irregular, que não tava, enfim. Acho que precisava dar continuidade nesse trabalho, pelo menos até o fim da temporada, você não acha, Maurício? Então, é uma grande diferença você contratar um técnico e contratar um estagiário. Uma pergunta que eu acho que talvez vocês não concordem, mas não houve paciência com o Paulo Turra, né? Ele não deveria nem ter vindo. Eu acho que o Santista anda um pouco imediatista, você não acha? Os próprios números dizem. Não, mas aí que eu vou entrar no contraponto. O Luxemburgo começou muito mal no Corinthians, né? Muito mal. Teve um aproveitamento até pior do que o Paulo Turra teve. Mas tá certo, assim. O Santos talvez precisasse, né, o Luxemburgo não transformou o ambiente como o Paulo Turra transformou, né? Talvez seja a questão de ambiente, né? A questão do Paulo Turra querer colocar a disciplina ali nos jogadores, a questão do Soteldo, enfim, né? Transformou, né, o ambiente do clube, né? Talvez esse tenha sido o ponto-chave, né? Porque o Corinthians teve paciência com o Luxemburgo, apesar dos resultados ruins no começo. O próprio Tite, que quando chegou, teve uma temporada bem abaixo do regular. O Corinthians manteve, mesmo não cedeu a pressão da torcida. E depois o Corinthians ganhou, né? Mas é um time que vinha ganhando, né? Padrão de jogo, vinha numa crescente.
Santos com o Evolução. Turra, ele caiu ainda mais de produção comparado ao Odair, que teve muito Exatamente. tempo de casa. Teve muito tempo para conhecer. Se o Turra tivesse desde o começo do ano para dar um tempo para ele de jogo, para ele ganhar o elenco, para ele ganhar todo mundo, beleza. Aí compensa deixar. Mas a gente está numa situação bem complicada, né? Não chegou a demonstrar um padrão de jogo, né? Exato, de 19 jogos a gente tem que ganhar metade, de 18 jogos agora a gente tem que ganhar metade. Tá pra se facinho, livrar. pô. Então, e querendo ou não, tem muitos jogos em casa que, beleza, de equipes aí consideradas menores, né? A gente sabe que não é bem assim no futebol, mas que vão dar trabalho, porque elas do mesmo jeito que a gente tá querendo sair de lá de baixo, né? Que nós estamos querendo, eles também estão. Então, Eu acho preocupante, o principal fator mais preocupante do Santos é que todos os concorrentes diretos estão no ascendente e o Santos está no Inclusive o Vasco. E vai ter muito Inclusive jogo de 6 Vasco, pontos cara. aí, hein? Vai ter jogo contra Sim. Cuiabá, contra E assim, Curitiba. o problema não é empatar com o Atlético Paranaense, que é um bom time, tem um bom time e tudo mais. O problema é não ter um padrão de jogo, o time não Oscila encanta, muito. oscila demais. Contra o Atlético Paranaense foi resolver jogar bola no final do jogo. Resolver jogar bola assim, que eu digo, foi ameaçar o Atlético Paranaense no final do jogo. Mas assim, totalmente sem padrão. Vamos jogar a bola pra frente, vamos ver aqui, tocar a Cruza uma bola bola aqui, na área, passou ver o um que aqui, que dá. tô tocando. Mas não tem um padrão de jogo. Enfim, queria pedir para seguir, enfim, o canal, dar like, compartilhar, né? Ativa o sininho, aquilo tudo. Espero que vocês tenham gostado e vem muito mais aí. Time de segunda, a próxima vai ser ao vivo, gente. Eu digo no grupo, né? Deixem seus comentários aí, galera, sobre os temas mais polêmicos aqui, pra gente também saber a opinião de vocês. Isso aí. Time de segunda, mas com santistas que nunca viram segunda. Nem São Paulo. Acho que vai esse ano, hein? Não confunda o nome do programa com... Quem sabe esse ano, É isso, gente. Muito obrigado e até mais. Tchau. Até a próxima. Falou.